moderadora, eles vão falar bem mais do que eu. Eu tô só relaxando. E eu nem divulguei as perguntas, porque assim, é tudo quem sabe faz ao vivo. Aham. Tá, tá bom, tá bom. Show. E aí eu não preciso olhar pra câmera, eu vou olhando só pra eles, né? E vice-versa. Pra essa câmera. Tá. Vocês dois é aquela, a sua é essa aqui. Beleza. Tá bom? Foi. Fica com paz. Tá, faz aí 3, até 3, vamos nessa. 3 da sorte, pode. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Muito bem-vindo ao Compliance 4.0 podcast da C. Romero Advocacia. Hoje é um dia muito especial, porque é o nosso primeiro episódio. E para o primeiro episódio eu trouxe aqui 2 grandes convidados de peso. E eu vou apresentá-los. Godofredo, doutor Godofredo, muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Sei que a agenda aí é corrida nesse final de ano. Para quem não conhece, o Dr. Godofredo é presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Ele é sócio fundador também da Souza Dantas Advocacia. Seja muito bem-vindo. Cecília, eu estou muito feliz de estar aqui com você e participar desse primeiro episódio. Muito, muito especial. A gente tem aqui também Dr. Guilherme Sadia, uma honra, um presente de Deus ter te conhecido no ano passado, através da minha mãe, um encontro inusitado. Dr. Guilherme Sadi é fundador do escritório Sadi Morishita Advogados e é um especialista na área de iGaming, gaming. E agora, com as casas de apostas, o Dr. Guilherme, mais do que ninguém, é um especialista aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre ética e jogo responsável. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cecília. Prazer estar aqui, é uma honra. E muita boa sorte no seu novo projeto aqui do podcast. Obrigada, obrigada. Gente, começando agora com as perguntas surpresas, porque eu não divulguei as perguntas, porque quem sabe faz ao vivo. Doutor Godofredo, vamos começar por você. Queria que você apresentasse um pouquinho o IBDE, o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, para quem está nos assistindo, não conhece ainda, o alcance do Instituto, né? E como o nome do Instituto tem ética, né? A gente vai falar aqui de ética, jogo responsável. Conta também um pouquinho aí como você vê o seu próprio escritório crescendo nessa área aí de ética empresarial. Tá bom, olha, o IBDE, eu tenho muito orgulho de falar do IBDE, porque ele tem uma história muito bonita. O IBDE foi fundado há 9 anos por um grupo de advogados preocupados com a ética empresarial. E de lá para cá a gente tem conseguido fomentar a ética nas relações empresariais, nas relações das empresas com a sociedade e nas interações das empresas com a administração pública. Esses são os nossos pontos de atuação. O guarda-chuva da ética ele permite você colocar sobre ele muita coisa, né? A vida praticamente toda, ela se não é pautada pela ética, ela se perde de alguma forma. Eu acho que a gente vai até falar sobre isso em algum momento aqui. E o IBDE visa contribuir dessa forma, né? É um instituto que tem sede em São Paulo, mas tem regionais na Bahia, em Recife, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal. Tem uma atuação nacional muito ativa. Todas essas regionais promovem eventos, sempre debatendo temas ligados à ética e ao compliance. De modo que, Cecília, a nossa conversa e a proposta do que a gente vai debater aqui hoje está muito ligada, sim, ao que o IBDE faz e o que se propõe a fomentar. E eu fico muito feliz com isso. Por outro lado, na atuação privada, a gente lá no escritório trabalha bastante com a ética empresarial também. Legal. Temas principalmente de sustentabilidade e temas ligados à integridade nas relações trabalhistas. Esses são temas que a gente se dedica e que eu também penso que a gente vai encontrar alguma convergência com o que nós vamos falar aqui hoje. Perfeito, excelente apresentação. Guilherme, além de amigo, você é o especialista do tema aqui, né? Então, as perguntas mais difíceis serão para você. Isso me deixou aliviado, Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Conta um pouquinho quantos anos tem no escritório, né? E eu sei que lá no início você fazia e ajudava muitas casas de pôquer.
hoje já mudou um pouco esse mercado, conta sobre esse crescimento, né? Essa vinda das bets que vieram para ficar. E como você vê também o impacto que elas trazem no esporte. Legal. Bom, o escritório foi fundado em 2017 e lá no início a gente acabou atuando no mercado de gaming. E para quem não tem o conhecimento sobre a área de gaming, o gaming ele envolve assuntos jurídicos relacionados a jogos eletrônicos e esportes, que também é uma discussão se o esportes pode ser um esporte ou não é. E a partir de então, a gente acabou crescendo nessa área de gaming no escritório e com a vinda da pandemia, ela potencializou as bets para o Brasil. Então, o que a gente acabou enxergando? Que as bets começaram a estar no holofote aqui do Brasil, porque elas já aconteciam, né, de uma forma fora do país, mas com a exploração dentro do país, e as bets começaram a patrocinar o mercado de gaming. E quando a gente começou a analisar essa vinda das bets patrocinando e vendo que era um mercado muito forte, muito grande, em todos os sentidos, a gente começou a estudar o setor, vendo que tinha uma boa chance do mercado estar começando a se regular aqui no país. E aí foi quando a gente começou a atuar muito forte nesse mercado e vendo que as casas de apostas, além do mercado de games, elas foram para o esporte, né? Então elas começaram a patrocinar os clubes de futebol e analisando esse aspecto todo e a dependência, que hoje a gente pode discutir um pouco aqui, dependência dos clubes relacionados a esses patrocínios, que é um fato curioso. Perfeito. A gente sabe que as casas de apostas movimentam milhões e elas acabam sendo também um alívio financeiro para os clubes de futebol. No início a gente viu muitos clubes sedentos por esse tipo de patrocínio. Hoje em dia a gente está vendo um movimento talvez um pouco mais cauteloso, né? Muito por conta também do que aconteceu com o Corinthians. Não sei se temos aqui algum corintiano, mas assim, menos mal, todo mundo aqui sabe qual é o meu time, se não sabe, eu sou Fluminense, sou tricolor. Eu sou Bahia, tricolor. Aí Sou pronto, tricolor aí, ó, aqui também, todo São mundo é Paulo. tricolor aqui, Todo então mundo. estamos em casa. Mas acaba que o caso do Corinthians, ele foi um marco, né, para o compliance. E a gente vê que agora os clubes eles estão se movimentando para fazer uma due diligence que vai além da preocupação no caixa, né? E aí eu queria saber, Godofredo, como você vê esse crescimento, né, no mundo do futebol? E como você vê o papel do compliance officer nisso tudo, né? E já falando também um pouquinho, dando um spoiler do curso do IBDE. Bom, Cecília, eu tenho muita preocupação com esse tema. O patrocínio dos clubes de futebol por casas de apostas, me parece ser um ponto crítico na atuação dessas empresas. Por quê? Existe uma regra comum da vida que diz que quem paga é que manda. Eu não acredito que um time de primeira divisão que tenha um orçamento multimilionário e o patrocínio é só mais uma das receitas que ele tem, esteja na mesma linha de risco que todos os outros. Mas quando a gente vai descendo para a segunda, terceira divisão, por exemplo, falando de futebol, Perfeito. a gente vai ter uma influência desse patrocinador muito grande sobre a receita total do clube. E aí sim, me parece que há um grau de risco que torna essa relação, no meu ponto de vista, até indesejável. Imagina que a gente tem um clube e que 90% ou 95% da receita dele venha de uma casa de apostas. É evidente que essa casa de apostas tem um poder de direcionar a vida do clube muito maior. Perfeito. E eu diria até um poder fundamental. E até que ponto isso não vai se refletir na manipulação de resultados ou de ações que gerem apostas? Isso para mim é um grande ponto. É entender até onde vai, dentro do orçamento de um clube, o poder desse patrocínio. Qual o percentual aceitável de patrocínio de casas de apostas dentro do orçamento de um clube de futebol, por exemplo. Mas, claro, futebol a gente fala sempre porque é o esporte número 1 do país. Mas isso pode ser aplicado a qualquer outro esporte.
Perfeito. E pegando um gancho que você mencionou, Godofredo, da manipulação do resultado esportivo, queria falar um pouquinho com você, Guilherme. E esse spoiler eu já dei ontem, né, que a gente estava juntos ontem no Congresso. Mas como você vê a iniciativa do presidente Lula de talvez proibir ali apostas esportivas, né, as odds, com cartões, né, com eventos que envolvam cartões? Você acha que isso resolve a questão da manipulação do resultado esportivo, envolvendo jogadores de futebol? Infelizmente, a gente viu diversos jogadores de futebol envolvidos nesse tipo de escândalo. Ou você acha que, enfim, é chover no molhado? Tá. Bom, hoje a gente tem uma regulação de apostas esportivas e jogos online. Quando a gente fala sobre a manipulação, ela vai muito de encontro às apostas esportivas. Então, todos os esportes estão sujeitos a esse tipo de situação. Considerando o cenário que a gente vive hoje, há muita pressão da mídia, da sociedade, e o governo está sendo muito pressionado a adotar posturas relacionadas ao tema, que tem saído diversos estudos a respeito desse mercado, né, de pessoas que têm apostado, perdido casa, perdido dinheiro de família, perdido diversas coisas relacionadas a isso, a ludopatia, que representa hoje 2% dos apostadores, comparado ao que a gente tem de 98% não são ludopatas. Então, esses estudos eles são importantes para a gente poder balizar até onde realmente a gente vai na regulação, até onde realmente a gente precisa tomar medidas adicionais, que eu entendo que serão tomadas medidas adicionais, porque a gente não começou um mercado regulado ainda. Então, a gente é um mercado novo. E o nosso mercado ele foi inspirado bastante no Reino Unido, que é um mercado que é desde 2005. E é um mercado que hoje a gente, vendo as posturas tomadas ali pelo Reino Unido de limitação de apostas e outras medidas relacionadas a isso, o que pode ser feito, né, nas odds, nas apostas que você mencionou, é algo como se fosse a gente uma futurologia que a gente está se enxergando ali de volta para o futuro, né? Então, é algo que, hoje estamos falando no Reino Unido de limitação de apostas para menores de até 24 anos, 2 libras por aposta. Acima de 25 anos, 5 libras. Então, você começa a enxergar em mercado culturalmente muito diferente do Brasil, né? Que também tem esse tipo de problema e eles estão implementando regras. E respondendo sua pergunta no ponto final aqui dos cartões e lances específicos, eu entendo que isso não inibe, não coíbe outras práticas, outras saídas pelas casas de apostas de rentabilizar. Porque quando a gente fala das apostas, hoje, dentro de um evento esportivo, a gente tem diversos tipos de apostas, né? Seja o cartão amarelo, vermelho, o escanteio, o lateral, a falta, a expulsão, tudo quanto é coisa, a gente tem um formato de aposta. Então, quer dizer, qual o tipo de mecanismo, qual o critério, com que base a gente está fazendo isso? A gente não tem uma base ainda. A gente tem uma base de um mercado não regulado. A gente precisa entender um pouco como isso vai ser construído, para sim depois analisar, ter um sandbox regulatório para poder analisar, discutir, debater. Perfeito. E aí sim tomar uma providência. Posso me meter? Por favor. Eu estava ouvindo aqui o Guilherme falar e percebendo que quando a gente fala da regulação, a gente tem 2 vieses, né? Um é a regulação daquilo que é, vamos dizer assim, colocado como proibido ou como permitido para as empresas que operam. E a outra é direcionada para os usuários desse serviço. São 2 diferentes instâncias, vamos dizer assim, 2 níveis de regulação, e me parece que criar mecanismos para que as empresas exerçam essa atividade com contenção é completamente saudável que se faça, juridicamente adequado. Mas, por outro lado, eu tenho preocupação com outro viés, que é o da intromissão do Estado na autonomia individual do cidadão, do indivíduo. Claro, é comum da vida, e na vida as pessoas cometem erros. Né? Todos nós cometemos erros. Do dia que a gente nasce ao dia que nós partimos, nós vamos cometer erros. E vamos lidar com as consequências dos nossos erros, das nossas escolhas, boas e ruins. Isso é comum da vida. Até onde o Estado pode dizer que o cidadão deve ou não fazer alguma coisa porque aquilo pode ser ruim para ele? Essa me parece assim, talvez o grande desafio. Guilherme foi muito feliz. A gente
tem mercados mais maduros que a gente vai terminar, como acontece basicamente em tudo que é regulatório no Brasil, a gente importou de alguma outra experiência Com estrangeira. certeza. E aí, mas no caso da, da delimitação da atuação do indivíduo no uso desses mecanismos de aposta, é onde eu vejo assim uma necessidade de maior reflexão. E aí a gente não tem o parâmetro estrangeiro, porque o brasileiro não é igual ao inglês, não Cultura é nem diferente. parecido com o inglês, Cultura nem completamente parecido com o diferente. norueguês, É. e vai atuar numa mesma atividade. Isso me parece que é assim, alguma coisa que a gente precisa amadurecer e debater muito. Falando de compliance, a própria LGPD foi inspirada na GDPR, né? É isso. Mais um exemplo de uma Verdade. lei inglesa que foi incorporada aqui com outras conotações, e a gente viu que a gente teve que amadurecer a LGPD. A NPD agora está aplicando as sanções, aplicou inclusive no TikTok, e agora que a gente está vendo também o amadurecimento de uma lei que já tem aí mais de 5 anos, né? Então eu creio que isso vai acontecer também com o mercado das bets. Com certeza a gente irá amadurecer um pouquinho, principalmente a portaria, voltando para você, Guilherme. Hoje a gente tem a portaria do jogo responsável, mas é uma portaria ali bastante genérica, né, no meu entendimento. Como você acredita que essa portaria poderia ser melhor regulamentada hoje? Legal. Bom, a gente tem a portaria 1231, emitida pelo Ministério da Fazenda, e eu acho que só dando um contexto, a regulação, ela realmente, no seu aspecto geral, eu acho que ela foi muito bem trabalhada, apesar do pouco tempo para se fazer isso, pouco tempo para debate. Perfeito. A gente teve a introdução das apostas de cota fixa na lei de 2018 e a lei de 2018 ela legalizou os jogos aqui de apostas de cota fixa no país. Só que ela atrelou isso a uma regulamentação de 2 anos prorrogáveis por mais 2 anos. Perfeito. Não houve isso, não houve a regulamentação anteriormente, e aí com esse crescimento das bets, teve que se fazer algo em praticamente ali 1 ano para poder regulamentar e colocar isso em vigor. O Ministério da Fazenda fez a lei em 2023, no final de 2023, mas foi trabalhada ali num espaço ali aproximado de 1 ano, e ele também vinculou a portarias específicas. Então ele emitiu mais de 10 portarias relacionadas a temas específicos. Então ela organizou o tema do meio de pagamento, o tema de publicidade, marketing e jogo responsável e por aí vai. Entrando na 1231, que é a portaria de publicidade, marketing e jogo responsável, ela realmente trouxe algo que já tinha sido emitido anteriormente pelo anexo, alguns falam anexo X, outros anexo 10, mas em romano anexo 10 do CONAR. Lá já tem todo o regramento sobre o que deve ser feito. Essa portaria ela veio para ratificar e complementar alguns pontos. E a gente até estava conversando antes, eu concordo com você, Cecília, que realmente é principiológico, né? Assim, a gente não tem algo muito prático do que as empresas devem ou não fazer, né? E vocês, especialistas aí na parte de compliance, podem dizer melhor, mas quando a gente vê essa parte regulatória, ela dá uma diretriz, um princípio ali norteador. Agora, como isso é implementado? O que realmente deve ser feito? É muito subjetivo. Então, o que a gente vê na prática acontecendo as casas, sendo muito sincero, a maior parte das casas hoje não estão implementando essas regras. A gente tem as casas maiores, um pedaço que realmente elas se preocupam em relação a isso, porque elas já vêm importando isso das operações de fora, e elas realmente estão preocupadas e cada vez mais. Tem uns exemplos muito legais que acabaram de acontecer. Tem uma plataforma que ela contratou uma psicóloga. Olha, que legal! Como embaixadora da marca. Então, ela está realmente tentando educar ali o público sobre como se fazer uma aposta, etc. Porque quando a gente vai e vê um influenciador ou alguém fazendo uma propaganda, tá lá. Hoje em dia não funciona mais. O mais 18, jogue responsavelmente. Assim, você colocar aquilo, de pouco importa. Porque assim, realmente é uma regra, mas o que por trás você realmente, enquanto Estado, Ministério da Fazenda, pode fazer, e você, enquanto casa, você pode fazer da mesma forma. Né? Então, a gente vê esse tipo de atitude. A gente já viu o CONAR já suspendendo publicidade já nesse meio do caminho.
de algumas Legal. casas de aposta por conta disso. E a gente enxerga que há várias formas de você fazer o jogo responsável, né? Ou seja, você pode gamificar, você pode trabalhar com políticas, termos em legal design, em animações para poder realmente Excelente. fazer de uma forma mais interessante. Mas a ideia aqui é como se fazer uma publicidade com um jogo responsável, né? Então, só para finalizar, eu tenho um outro exemplo muito, muito legal, que é, a gente tem um cliente que entrou no escritório uns 3 meses atrás, ele é um influenciador grande. E aí, ele já tinha fechado a publicidade, enfim, a publicidade por stories, lives, ali com a casa de aposta, e os valores são milionários. Então, assim, para essa pessoa pouco importa, porque um contrato já vai mudar a vida dela. Exatamente. Então, ela não está muito preocupada com o jogo responsável. Então, quem vai educar esse público? Quem vai ajudar esse público? E como é que se fazer para ela se proteger em relação à casa de aposta que não está bem intencionada? Então, tem casas de apostas que fazem uma demo, ou seja, uma demonstração de uma conta que o influenciador acessa e ele mostra que ele está ganhando sempre. Isso não se pode. A lei, ela veda isso. Mas como você educa o público culturalmente, que nem você estava falando? Mas será que é papel da empresa fazer isso? Porque você coloca a empresa numa situação paradoxal, né? Ela vai ganhar quanto mais escala ela tiver. E ao mesmo tempo você vai cobrar dela. Tem conflito. Exatamente. Uhum. Então, assim, não percebo que seja transferindo para a empresa que tem uma intenção econômica paradoxal ao que você pretende, que você vai atingir o objetivo. Outra pergunta, será que é papel do Estado fazer isso? Essa tutela na vida individual? Ou será que esse amadurecimento cultural a gente vai alcançar ele através da educação, daí da educação geral, né, do Sim. povo? E se a gente entender que o povo brasileiro não tem amadurecimento para esse tipo de iniciativa, seria o caso de ter, então, permitido que essa atividade econômica se desenvolvesse? São reflexões. Elas não trazem, evidentemente, uma resposta, né? Uhum. Mas o que eu percebo é que a gente talvez tivesse que tirar um pouco o peso das empresas, porque nós não vamos encontrar resposta criando situações como essa, em que ela precisa ganhar escala, mas você obriga ela a fazer uma publicidade contrária a essa busca pela escala que é própria da atividade que ela desenvolve. Eu tenho, É um tema polêmico e eu eu gosto de tenho- temas polêmicos, né? isso. Porque a gente está aqui para o debate. Então, e eu já vou voltar para esse tema polêmico, mas eu quero fazer uma pergunta fora da caixa para o Godofredo, para ele sair da zona de conforto dele. Olha só. Eu quero saber qual é o papel do advogado, como você, Guilherme e eu, na hora que uma casa de aposta procura o nosso escritório de advocacia. Qual é o nosso dever ético? E conta como você faria para atender uma casa de aposta. Qual é o seu dever ético? Sem dúvida, não me amoldaria à simples conformidade com a lei, com as normas regulatórias. Buscaria muito mais agregar um elemento ético que pudesse responder a essas dúvidas. Olha, a portaria é principiológica, tá? Mas se a gente for buscar no elemento ético, naquilo que é razoável, naquilo que o bom senso explicita, a gente pode encontrar as respostas com extrema facilidade. Muitas vezes, no ambiente de baixa qualidade institucional, de cultura não muito avançada, é comum que a gente tenha uma densidade normativa maior. Essa densidade normativa, o Guilherme falou muito bem, ela não responde aos questionamentos, porque ninguém vai normatizar completamente a vida. Então Uhum. nós vamos ter situações que não estarão expressamente normatizadas o tempo todo. E o que vai responder à adequação das atividades vamos dizer assim, ao contexto geral do sistema é o bom senso, é a aplicação de princípios e de elementos éticos, são as velhas lições de não fazer aquilo que não se pode dizer que fez, de não fazer aquilo que não quer que façam consigo. Esses elementos é que vão dar o contorno dessas atividades e preencher essas lacunas. A gente nunca vai ter uma completa normatização e é bom mesmo que não Perfeito. tenha. Exato. Agora uma pergunta para o Guilherme que vai dar um bom corte essa pergunta. Guilherme, do ponto de vista prático, quais são as medidas que seu escritório adota, né, quando uma Bet procura vocês para atender? E conta pra gente se você já rejeitou alguma. Perfeito. Bom, rejeitei vários já. Olha que legal. Assim,
eu quero sempre dormir tranquilo no travesseiro. Esse é o nosso princípio real. Já tivemos ofertas de tudo quanto é tipo para poder assumir, até pela seriedade, né, que a gente adota. Já recebemos oferta para ser representante legal no país, para ser sócio, para ser, enfim, o próprio escritório e fazendo de uma forma com que não estivesse em conformidade com a regulação. Então, tudo quando isso acontece, obviamente, a gente, de uma forma bem educada, rejeita e cada um segue sua vida. Falando no que a gente pode fazer em relação a isso, as casas que têm uma boa intenção e querem estar no mercado regulado, que é onde realmente a gente atua apenas, é realmente tratar e entender, primeira coisa é entender essas intenções da casa, né? Então, é óbvio que quando você está conversando com o cliente, você procura entender, né, se ele quer seguir aquela regulação de uma forma realmente séria Perfeito. ou parcial, né? E quando você já entende que é parcial, você já começa até a duvidar, né, da real intenção daquela casa de aposta. Mas as sérias, a gente acaba adotando, enfim, o que a gente tem feito hoje é muito focada na parte regulatória, porque essa agenda regulatória, assim, ocupou o ano inteiro aqui do escritório em preparar essa parte regulatória para aplicação de licenças. A gente tem também agora pensando numa parte de estruturar para um contencioso de massa que virá. Perfeito. Então, pouca gente tem discutido isso e as casas não estão preocupadas porque elas querem estar só operando, faturando e há um contencioso de massa vindo muito forte, né? E assim, tem advogados com um monte de procuração embaixo do braço só esperando as empresas estarem aqui para poder começar a massificar. Sim. Tem a parte que toca a vocês bastante, que é a parte de compliance muito forte, então treinamentos, código de ética e conduta, essa parte toda de PLD, né, política de lavagem de dinheiro, e todas as demais políticas regulatórias são extremamente relevantes, porque que a gente vê as casas têm feito políticas só importando para cá e não tropicalizando, entendendo realmente a operação, a cultura do brasileiro. Então, vamos passar aqui essas políticas, depois a gente vê isso. Depois né? a gente vê isso. Treinar os colaboradores com relação a isso. Então, acho que tem todo um cenário que ainda não está preocupado e eu acho que tem um campo enorme que isso eles vão ter que começar a preocupar. Mas eu só acho que, como a cultura brasileira ela é complexa, só vai começar a ser feito isso quando realmente tiver uma fiscalização e uma eventual punição. Perfeito. E essa seriedade que o seu escritório tem é admirável. Eu acho que é um caso de sucesso para vários que estão assistindo a gente, né? Que nem todo cliente vale a pena. E do ponto de vista prático, eu acho muito bacana como o seu escritório, e isso a gente faz, né, no meu escritório para os próprios clientes, sempre faz um background check. O que é isso, né? A gente entra num software e a gente roda uma verificação de antecedentes. Então, a gente verifica que esse sócio da casa de aposta, Cília, mas né, nem tem CPF, é uma pessoa lá de fora. Não tem problema, né? A gente já sabe que tecnologia hoje em dia pega. Claro. Não só as fichas, né, criminais, antecedentes, mas também mídia negativa, né? O que a gente chama no compliance de mídia negativa. Então, em cliques, a gente consegue ter ali o histórico de todos os sócios, a gente consegue entender também um pouquinho, mesmo se a casa de aposta foi construída em Bahamas, né? Como ela está operando, a gente consegue isso tudo com tecnologia, né? E você é um líder aí de tecnologia, então aí é uma curiosidade assim, para entrar nesse podcast. Em que momento você rejeitou essas casas de aposta? Foi depois desse background check? Ou foi já numa conversa preliminar? Assim, você já teve alguma surpresa ao rodar o background check? Acho que assim, é muito... Quando você está conversando, é muito feeling inicial, né? Sim. Sou uma pessoa que gosto de olhar no olho e sentir a pessoa. Mas esses mais sérios que a gente rejeitou foi olho a olho. Entendi. Antes de qualquer tipo de coisa, a gente olhou, sentiu, conversou algumas vezes, rodou várias conversas. Foi um background check a moda antiga. A moda antiga, né? Manual ali, né? Tete a tete. Foi compliance 2.0, tá bom. 2.0, Não chegamos na tecnologia. Mas óbvio, se tivesse algo avançado, quando sempre a gente está fechando o contrato, a gente faz um KYC, né? Perfeito. Então, Know Your Customer ali para poder puxar a capivara que a gente fala de cabo a rabo, não só da empresa, do sócio, que eles estão relacionados. Mas esse caso específico foi muito interessante porque a gente acabou recebendo uma oferta para ser os procuradores de sócias estrangeiras, isso faz uns
3, 4 meses atrás. Foi antes da regulação ali de grupo chinês. Uhum. E aí a gente acabou analisando, conversando, entendendo. E assim, realmente é um caminhão de dinheiro. Assim, eles não poupam esforços para ter pessoas de confiança aqui no país, porque também dá credibilidade para eles. Claro. Dá relacionamento, né? E esse setor, ele é muito nichado. Então, assim, todo mundo conhece todo mundo. Então, às vezes a gente participa até de reuniões e a pessoa contrata você porque ele sabe que você conhece a outra empresa, que tem um bom relacionamento para você poder resolver rápido e de uma forma com que passa credibilidade. Mas foi nesse momento de rejeição de que não rodei um background check, mas assim, a gente rejeitou porque a gente não quer dormir É um risco tranquilo no que você travesseiro. não Exatamente. estava... E a gente não faz isso. Perfeito. E já vou pro Godofredo, que a gente vai voltar para um assunto ainda mais polêmico, mas para quem está nos assistindo, pode estar se perguntando, mas por que pediam para você ser o procurador, o sócio aqui no Brasil? Então conta um pouquinho do requisito da portaria que faz as casas de apostas, né, procurarem muitos escritórios de advocacia para serem representantes legais. Perfeito. Bom, a regulação ela veio com muitas travas ali, justamente para limitar o setor. E ela traz uma necessidade de ter um sócio brasileiro com 20% de capital. E o restante dos 80% pode ser um sócio estrangeiro. Então esse foi o primeiro requisito. Então, ou seja, para ela entrar aqui, ela precisa de um sócio com 20%. Então já é a primeira oferta que elas vêm realizando. Segunda coisa ela é uma sócia estrangeira, né, com os outros 80%. Então ela precisa de um procurador da sócia estrangeira aqui localmente. Então é a segunda oferta que ela vem para poder atuar. E aí é essa necessidade que elas têm aqui no país. Perfeito, perfeito. Eu vejo pouquíssimos escritórios que topam esse tipo de risco, né? Sim. Antigamente, talvez era até, não para casa de apostas, mas outros clientes pediam, clientes estrangeiros batiam muito na porta de escritórios para pedir esse tipo de representação. Mas eu vejo um movimento diferente nos escritórios de advocacia. Antes de eu para pergunta polêmica, Godofredo, você lembra dessa época, assim, dos clientes que pediam, né, pra gente ser o representante legal e os escritórios topavam, né, e depois não. Eu acho que também com a própria regulamentação e a evolução da OAB, a gente cada vez mais tem rejeitado esse tipo de cliente. Isso é uma compreensão de compliance dos escritórios, né? Exatamente. O risco é muito grande, né? Você assumir esse tipo de responsabilidade, muitas vezes em relação a alguém que você não tem uma cultura daquela. Eles não têm a compreensão plena do que eles operam fora daqui e do que querem trazer para cá. Casamento às cegas, né? Casamento às cegas. Mas era muito comum mesmo. No boom, vamos dizer assim, da vinda de incorporadoras estrangeiras para cá, isso foi uma necessidade para eles e foi, de alguma maneira, uma oportunidade para os escritórios. Alguns desafiaram esse risco, alguns se deram bem, outros enfrentaram problemas, mas, assim, não é próprio da advocacia. Então, convém fazer? Não é próprio da advocacia fazer isso. Se fazia, há um lá atrás, de mais atrás, né? ainda, era uma necessidade de mercado, porque não havia mesmo conexão com outros empresários que quisessem entrar no negócio e terminavam que os escritórios tinham que dar esse amparo para poder viabilizar a vinda de alguns empreendimentos. Mas hoje em dia eu penso que eu estou coberto de razão, Guilherme. A gente tem que olhar muito de perto, não é toda proposta atrativa que deve ser aceita. Perfeito, excelente. E voltando aqui para o assunto dos influenciadores, é um assunto bacana, vamos falar de influencers. Até que ponto, Godofredo, você não enxerga um risco das casas de apostas não treinarem esses influenciadores e esses influenciadores tomarem diversas medidas e atitudes que são contrárias à própria marca, né? Às vezes influenciarem as pessoas a apostarem como um shortcut, né? Como um atalho para uma prosperidade, né? E esses influenciadores acabarem talvez até sendo responsáveis por uma penalização da casa de apostas por não ter cumprido a regra do jogo responsável. Então, até que ponto você não enxerga nisso um risco? Eu enxergo um risco muito grande, sim, sem dúvida nenhuma. Se insere no contexto da regulação da publicidade, que o Guilherme começou a falar sobre ela e explicou muito bem, né, o desafio que representa. Com especificamente relação aos influenciadores, esse risco é potencializado, porque eles gozam de uma liberdade maior. Eles atuam sem roteiro. E isso é que é o ponto, sabe? E outra,
eles emprestam a imagem deles. Até que ponto aquela imagem ela é convergente com o que se busca prevenir através da publicidade responsável. Perfeito. Imagina que a publicidade deve ser responsável, mas será que o influenciador é uma pessoa Responsável, né? Então talvez o dever de casa venha antes, né? Venha antes e a seleção desses influenciadores pelas casas de apostas, talvez pensando muito mais no critério de credibilidade do que de escala, de alcance, de mídia. São questões que vão ser colocadas no cotidiano. Eu concordo com o Guilherme que quando as punições vierem, a gente vai ter aí um balizamento dessas condutas de uma maneira mais concreta do que tem hoje. A gente está falando muito em abstração, né? A gente está imaginando como as coisas vão evoluir. Mas quando as punições vierem, a gente já vai ter aí parâmetros concretos e efetivos para fazer a correta compreensão de até onde se pode ir. Mas o ponto dos influenciadores, Cecília, que você tocou, é fundamental para a gente entender a responsabilidade dessas empresas na seleção daqueles que vão interagir com o público. E essa interação com o público é o ponto fulcral sobre o ponto de vista da responsabilidade. Perfeito. Isso me faz pensar numa pergunta para o Guilherme. A gente viu que as casas de apostas que no início selecionavam influenciadores que tinham ali muitos seguidores, elas estão mudando um pouco essa seleção. E às vezes até contratando jogadores de futebol. Até que ponto isso não tem um conflito de interesse, você contratar um jogador de futebol para ser o influenciador da sua casa de aposta, né? Como você enxerga isso? E se seus clientes também têm mudado um pouquinho esse tipo de propaganda? Conta pra gente aí os bastidores. Legal. Bom, acho que você colocou muito bem, Godofredo, a respeito dos influenciadores. Concordo. E só fazendo um parênteses aqui, a lei, a portaria, ela estabelece que há uma responsabilidade solidária perante um problema ocasionado ali envolvendo o influenciador naquela publicidade. Então, assim, é uma preocupação até maior, não só da casa de aposta, assim como do influenciador. Perfeito. Ou seja, os dois respondem ali de uma forma equivalente, sem uma ordem. Falando um pouco sobre a publicidade em relação aos jogadores, realmente eu entendo, concordo com você também, que há um conflito, na minha visão. Há um conflito, porque primeiro que há um conflito relacionado ao que a própria legislação veda, que jogadores, dirigentes, pessoas envolvidas em eventos esportivos não podem apostar. Não podem apostar. E vai para um grau de até 3º grau. Então, assim, como é que você, que é um atleta, recebe um patrocínio, e aí faz a divulgação, e aí está exposto a isso, e a gente tem alguns casos rolando ultimamente, né? Temos o caso do Paquetá, agora do Bruno Henrique, e outros casos de manipulação, de potencial manipulação de resultado em andamento, e outros que já tiveram condenação, que tiveram esse conflito. Mas, obviamente, o cara não vai apostar diretamente, né? Ele vai falar pro familiar, pro amigo, etc. E um desafio muito grande que a gente discute no setor tudo bem, a gente precisa de tecnologia para poder, primeiro, a gente está falando de futebol, e estamos falando de gente que realmente é Série A do brasileiro, ou gente grande. Mas quando a gente chega na liga da Série D do paddle, né, ou do esporte que é menos conhecido popularmente, como é que a gente consegue fazer esse controle? Perfeito. Pensando nos atletas, pensando nas restrições daquelas pessoas. Tecnologia, assim, não há uma tecnologia ainda para isso. A gente tem tecnologia para coisas maiores, mais superficiais, né? Como série A, etc., Série B e outros esportes mais populares. Mas quando você vai, né, num contexto geral do esporte, que vocês podem falar melhor, que vocês estão muito mergulhados, há uma complexidade. Então, para mim, há um conflito enorme em relação a isso, e isso pode desencadear problemas de manipulação. E só um último ponto é que a lei ela não pega, por exemplo, amigos. Então, por exemplo, né? Então, vamos supor um jogador de futebol, ele tem um amigo e ele fala para o amigo, aposta, como é que se conecta aquilo? Como é que o Estado vai conseguir ter estrutura suficiente para poder fazer aquela fiscalização? Então, há
provocações aqui que são muito complexas na minha visão. E se a gente está falando do Neymar, os amigos são praticamente família, Os né? Os parças, né? Exatamente, perfeito seu ponto, né? E voltando para o Godofredo. Godofredo, até que ponto você não enxerga que os clubes de futebol deveriam aumentar o treinamento de compliance, treinamento ético com os jogadores? Isso sem dúvida, Cecília. Hoje eu considero que é fundamental, né? O jogador de futebol, dentro desse contexto todo, ele é o principal agente de todos os riscos. Todos os riscos que estão colocados estão ali imputados ao jogador. E as condutas, elas podem ser as mais diversas, né? O Guilherme falava antes aqui, cartão amarelo, ceder o escanteio, lateral, cartão vermelho, enfim. De maneira que o clube hoje que não tiver a consciência de que o jogador de futebol pode desenvolver uma conduta que, em termos de dano reputacional, seja gravíssima para o clube como um todo, para a organização, né? O clube ele está realmente muito aquém do desafio que está colocado. Eu acho que não é só treinamento, não é só conscientização, não é só fiscalização, Perfeito. rigoroso acompanhamento dessas interações outras que o jogador tem fora do ambiente do clube, porque ficar de olho nos sinais, nos signos, como as empresas já fazem com seus executivos. O jogador de futebol ele é um ativo, porque os contratos são negociados, então ele é um ativo muito importante para o clube. E muito caro também. Você imagina um jogador que é envolvido e sofre uma punição de suspensão, um prejuízo econômico que o clube tem com aquilo. Além do prejuízo reputacional que Perfeito. Também vai se refletir em matéria econômica. Então a preocupação com colocar o compliance e os elementos de integridade ao lado da carreira de cada jogador que tem interação com o clube, e aí eu já digo que desde o início, desde a base até os profissionais mais avançados, porque a experiência está mostrando que o sujeito pode ser um jogador de seleção brasileira e ainda assim ceder aos encantos de uma situação como essa. Exatamente. Então, desde a base até o topo dos jogadores mais valorizados do clube, é preciso acompanhar e deixar o compliance ao lado deles ali cotidianamente. Perfeito. E a gente tem visto também alguns clubes de futebol procurando IBDE. Tem. A gente tem debatido, tem alguns clubes no Brasil, eu não vou fazer citação direta para não ser injusto com algum que eu esqueça. Não, mas se for o Fluminense, tem... por favor, pode fazer propaganda. Não, o Fluminense é um ótimo exemplo. Tem outros ótimos exemplos também. Eu acho que esse mercado está sendo amadurecido, está amadurecendo de uma maneira muito bacana. Tem pessoas competentes trabalhando com isso. E eu penso que existem profissionais como você, como o Guilherme, que estão à altura desse desafio e de ajudar as agremiações a colocarem esses riscos todos num mapeamento muito claro e num tratamento cotidiano efetivo. Então eu penso que a gente está no bom caminho, viu, Cecília? Que legal. O desafio é grande, mas o caminho é bom. Que legal. E dando um spoiler, assim, vocês estão pensando no IBDE já criar um curso para esse nicho de mercado, para atender? É uma demanda que já nos chegou. A gente já teve a oportunidade de fazer 2 eventos sobre isso. Um em Curitiba e o outro foi uma live que reuniu profissionais de 3 estados diferentes do país para debater essas questões. Reunimos profissionais de compliance de BET e reunimos pessoal de compliance de clube também. E é um debate que ele vai permanecer ativo aí por muito tempo. Olha, eu tenho dizem, né? O Nelson Rodrigues fala, né, que o futebol é a coisa mais importante entre todas que não tem importância nenhuma. Muito bom. Essa frase é do Nelson Rodrigues. E é verdade, né? Ele faz parte da vida do brasileiro. O brasileiro respira futebol todos os dias. Todos os dias. E a importância da gente ter a preservação ética e cultural desse ambiente e desse ativo que nós temos
E aí, como eu dizia, não é só um ativo cultural, é também de ordem econômica, importantíssimo. É fundamental que a gente tenha a ética e a integridade colocada nesse cenário de maneira definitiva. Excelente, excelente resposta. Voltando para você, Gui, contando um pouquinho os bastidores aí dessa operação, assim, quais são os critérios essenciais para trabalhar no seu escritório quando você recruta alguém para trabalhar nesse nicho de mercado, né? E como você mesmo dentro do escritório escala esse tipo de visão ética, né? Para você também ter sócios e advogados que têm essa mesma visão e preocupação com a due diligence, preocupação com a integridade daquele potencial cliente e também a preocupação de realmente dar os heads ups na reunião, né? Realmente ser transparente ali do que dá para fazer, o que não dá, o que não pode, o que vocês aceitam, o que vocês não aceitam. Conta um pouquinho dos bastidores dessa operação. Legal. Esse é um mercado que ele é muito direto. E às vezes pode assustar por ser tão direto Interessante. perante outros mercados. Quando eu falo direto, eu sou uma pessoa que eu sou muito objetiva e eu gosto, de novo, de olhar no olho e ser muito transparente, porque quando você está lidando com esse mercado, por ser muito direto, você precisa ser também muito direto. Né? Então, aquela do depende, aquela coisa assim, eu sei que comporta, porque existem questões jurídicas não definidas, mas assim, no fundo, você pode ou não pode. O gringo ele não quer saber o depende da tese, ele quer saber o seguinte, cara, me manda bullet points ali, de que, cara, que eu posso, qual é exatamente o meu risco, e eu vou tomar essa decisão. Me coloca em 3 linhas. Perfeito. Essa é uma ótima dica aí para todos os advogados que estão nos assistindo. Nós precisamos ser objetivos e concisos também. E perfeita a sua análise, né? Então você tem treinado seu time também a sempre ter essa visão objetiva da lei. Exatamente. Por mais que eu goste de me aprofundar, fazer estudo da literatura para poder realmente dar um parecer jurídico, inclusive hoje eu tenho um parecer, mas assim, eu não consigo escrever um parecer porque ninguém vai ler o parecer. Nesse mercado ele não vai ler. Ele quer saber em 3 linhas, posso ou não posso? É arriscado ou não é? Fecha a operação ou não fecha? Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado e tem auxiliado as pessoas que são excelentes do escritório e gostam muito do setor, né, de trabalhar no setor, a serem muito diretas e objetivas. Perfeito. Porque hoje está complexo o tempo. Segunda coisa em relação às tratativas, porque ao mesmo passo que é um mercado muito direto e transparente ali nos interesses, realmente, dependendo da forma, você pode cair em armadilhas. Então, você precisa ficar muito ligado àquilo que está sendo conversado e tratado, que pode eventualmente ser interpretado de uma outra forma, dependendo da situação. Então, por exemplo, é um mercado que se relaciona muito com essa parte de relacionamento, né? Então, já veio perguntas para mim assim, você consegue agilizar no governo federal? Não consigo. E aí eu sou muito direto e transparente e falo, minha amiga ou meu amigo, se alguém te prometer isso, Saiba que é eu tô propina. correndo o risco de perder o cliente. Se alguém te prometer isso, primeiro, não é ético. Segundo, não é verdade. Excelente ponto. Então, assim, eu tô sendo muito sincero. E assim, eu tô colocando em risco até a nossa relação aqui. Mas eu não posso fazer isso. Já veio, não foi mais, não, acho que foi umas 2, 3 vezes. Porque tem pressa, aquela coisa, como faz. Enfim, não tem como fazer. Excelente. Então, esse tipo de coisa. Outra coisa, né, quando um advogado do escritório vai conversar com o cliente. Então, é complexo porque, às vezes, tem formas de interpretar que, às vezes, você acaba analisando uma situação e era outra, né? Então, é bom sempre orientar eticamente, orientar da forma direta e transparente e, sempre que for para, eventualmente, tomar uma decisão, tá bom, vou analisar, vou refletir, vamos discutir, debater e depois a gente dá um retorno também para o cliente. Porque eu acho que muitos ficam seduzidos pelo canto da sereia, Exato. né? É um movimento que movimenta bilhões, nós sabemos disso. Os escritórios de advocacia estão com bastante apetite, mas é o que você falou, nem todo risco compensa e a gente precisa ser muito transparente e honesto, né?
E é interessante falar sobre isso porque a Lei Geral do Esporte ela prevê a corrupção privada. Então, eu quero fazer uma pergunta um pouco polêmica para você. Até que ponto você acha que finalmente a CBF vai crescer um pouquinho nesse aspecto da fiscalização ou não, caso perdido? Até que ponto você acha que a lei vai sair do papel, né? A gente vai começar a ver um pouquinho a fiscalização nesse tipo de conduta? De propina, Você diz da manipulação de resultados? de manipulação do resultado. Tá. Bom, ontem foi nomeado o secretário da pasta do Ministério do Esporte. Conta um pouquinho sobre essa nomeação também polêmica. Uma pessoa que, né, já trabalha ali dentro do poder público. A gente precisa analisar como vai ser, né? Eu acho que eu não tenho condição de avaliar o papel dessa pessoa, né, como ela vai agir em relação a isso. O que se espera da posição é que ela possa fazer o trabalho dela de fiscalizar e punir quem que tiver a ser punido. Falando em papel de manipulação, a gente não precisou ter a lei das bets para poder ter as punições, né? Esse esquema, eu não era nascido ainda, então posso entregar a minha idade um pouco. O problema é que eu fico pensando que eu provavelmente já era. A gente tem estudos de literatura sobre esquemas que começaram ali muito tempo atrás, mas eu vou falar de esquemas relacionados ao futebol mais recentes. Em 1980, esquema de manipulação chama Totoneiro. Foi na Itália, e times como Milan e Lazio foram rebaixados para a segunda divisão. O Paulo Rossi, que jogou aqui, enfim, em 82, eu também não assisti, mas sei pelas histórias. Eu assisti, não foi bom. Não foi bom. E o Paulo Rossi ele foi suspenso na época, salvo engano, por 3 anos, e aí teve uma forma, foi em 80, ele tinha 3 anos, em 82 ele não poderia jogar. Então teve um movimento para redução da pena dele, para ele jogar, e deu certo. Então, esse tipo de situação começou lá em 80, depois a gente teve manipulação aqui no Brasil, máfia do apito. Máfia do apito, né? Máfia do apito, que a gente teve um baita escândalo, e o árbitro foi absolvido. Sim. A gente não tinha ainda nada online, era algo que você fazia aí de uma forma clandestina. E aí, recentemente, o esquema da penalidade máxima, que realmente tivemos punições agora, e esses casos específicos que a gente está vivenciando. Então, a manipulação de resultado, para mim, inclusive foi instalada a CPI agora das apostas, né? Eu acho que ela tem que ser levada muito a sério, na minha visão, porque esse papel ele precisa ser passado de uma forma que você demonstre para o mercado que o governo está agindo de uma forma séria, está fiscalizando e punindo. E aí, é óbvio, ao invés de você trabalhar de uma forma preventiva, né, que é o que vocês fazem bastante, aqui você está fazendo de uma forma mais repressiva, né? Ou seja, você precisa ser fiscalizado, ser punido para poder ser educado. Sim. Né? Mas aqui, neste caso, o ideal seria uma prevenção, mas a gente vai ver como vai se desenrolar. Eu não tenho essa resposta. Perfeito. E a gente vê de outros países de direito comparado também, como o caso do Paquetá, que eles levam muito a sério. Então a gente até vai ter uma base do Paquetá lá fora para a gente entender nessa situação como vai ser feito. Tem uma questão, Cecília, sobre isso que eu queria comentar. É o seguinte, a 14.790, ela coloca como um agente de responsabilidade e aí impõe um dever de fiscalização tanto para as empresas de aposta quanto para os organizadores dos eventos. Exatamente. No caso, vamos dizer, do futebol seria a CBF. Seria a CBF. Então, isso me parece que é alguma coisa que, voltando à pergunta que você me fez anteriormente, confirma a necessidade de que esses agentes todos, casas de apostas, organizadores de eventos, confederações e federações e os clubes tenham um compliance muito próximo e atuante dentro dessas organizações. Exatamente. A legislação impõe isso. E eu, assim, tenho pouco ânimo para entender que o governo vai desenvolver um arcabouço fiscalizatório que vai conseguir abranger tudo isso. Eu acho que ele vai muito mais fiscalizar se as empresas, se os organizadores, se os clubes estão fazendo. E cobrar deles, aí via regulação. Eu acho que o formato vai ser esse. Ao invés do governo fazer a fiscalização dos atos em si,
ele vai fiscalizar os agentes para que eles façam essa fiscalização dos atos. Eu acho que esse formato é mais ou menos o que Perfeito. deve... Não, eu concordo 100%. E só um último ponto é que a lei, um dos aspectos, um dos requisitos regulatórios é realmente as casas terem uma associação a uma entidade de integridade esportiva. E essas entidades, elas ficam responsáveis por poder fazer todo esse controle e investigação e auxiliar o governo federal em caso de problemas relacionados a isso. Então, é um requisito regulatório. Existem empresas certificadas para fazer isso e elas estão integradas ali a uma responsabilidade perante o governo também. Excelente. A gente está caminhando para o final do podcast. Eu tenho 2 perguntas finais para vocês, começando pelo Godofredo. Mais uma pergunta fora da caixa. Mais uma para tirar fora da zona de conforto. E vamos ver o quanto você gosta de futebol também. Muito. Já respondo de cara. Godofredo, a gente está no mês de novembro. O mês de novembro é um mês que muitos clubes falam sobre Novembro Negro, né, para aumentar a conscientização sobre temas ESG nos clubes de futebol. Né? Então, pegando agora um tema ESG, né, focando agora no lado social dos clubes, primeiro, até que ponto você achou injusto o Vinícius Júnior não ter ganhado a Bola de Ouro? Tá. E quanto você acha que os clubes devem avançar nesse movimento do Novembro Negro? Vamos lá, eu vou responder na ordem que você me perguntou. Eu gosto muito de futebol e acompanho o futebol todos os dias. Legal. Eu não compreendi que o Vinícius Júnior foi injustiçado, Tá bom. porque o desempenho dele pela seleção ficou muito aquém do que um jogador médio poderia ter. Isso daí dá um mau corte. Vamos lá, a compreensão sobre desempenho esportivo não se mistura com as questões que têm afetado ele, né? A discriminação, o racismo, do qual ele tem sido vítima, e não há dúvida sobre isso. Algumas pessoas já foram, inclusive, punidas. Isso é odioso, isso aí tem que ser realmente tratado com o maior rigor. Mas o fato dele ter essa experiência e de ser um grande jogador não torna ele o maior jogador do momento no mundo. O desempenho dele pela seleção brasileira, eu tenho uma convicção que foi determinante para que ele não levasse o prêmio, tá? Eu acompanhei isso, a gente tem sido procurado no Instituto, Cecília e Guilherme, para fazer notas sobre essas questões, todas as vezes em que surge algum fato. Perfeito. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque num primeiro momento houve um direcionamento para torcidas espanholas, por exemplo. E se a gente se manifesta contra as torcidas espanholas dessa forma genérica, a gente está punindo toda uma coletividade. E às vezes, sempre, a conduta ela é individual, de 2, 3, 4, 10 pessoas. Mas 10 pessoas não é uma torcida espanhola, por exemplo. Então isso a gente tem que ter um outro cuidado. E a inclusão dos clubes de futebol, a inclusão desse universo do futebol, com as preocupações ESG, principalmente aí nesse caso voltadas para o S, o elemento social, eu penso que é muito oportuna. Mas não acredito que isso seja uma coisa nova dentro do futebol. O futebol é um dos maiores exemplos de mobilidade social que a gente pode ter. Vejam que quantos jogadores que nasceram em ambientes em que não se podia vislumbrar qualquer tipo de prosperidade se tornaram pessoas muito bem-sucedidas, bilionárias, e que revertem essa atuação deles para o benefício da sociedade de formas mais diversas possíveis. Com relação especificamente a racismo, a gente precisa lembrar que o maior jogador do mundo de todos os tempos nunca foi tratado pelo elemento racial. Pelé é Pelé. Ninguém busca Pelé, não, Pelé é negro, não. Pelé é Pelé. Pelo que ele desenvolveu como atleta. E igual ao Pelé, outros tantos, né? Brasileiros, então, nem se fala, os nossos maiores jogadores. Eu vejo assim como uma obrigação de toda empresa, e os clubes se inserem nesse contexto, a adequação ESG. Acho que para o futebol é mais fácil,
porque a natureza dele é essa, de promover a inclusão e a mobilidade social. Perfeito. E não há, no caso do futebol, na ascensão e na prosperidade da carreira, barreiras com relação a questões raciais e nem de origem social. Na verdade, eu penso que o futebol ele dá exemplo para outros setores nesse ambiente. Mas precisamos ficar atentos para que isso continue dessa forma. Perfeita. E aí eu sou super incentivador, super fomentador de que os clubes abracem a agenda ESG completamente. E vão ensinar muito, né? Com certeza. Pegando esse gancho para o Guilherme, que também é um apaixonado pelo futebol, né? Tricolor como eu, mas um outro tricolor, um tricolor paulista. O Flamengo, o Clube Flamengo, lançou esse mês de novembro uma camisa especial para celebrar Novembro Negro, né? Justamente nessa bandeira social. Né? E hoje a gente tem o Instituto Mover no Futebol, que é um instituto focado em capacitar ex-atletas de futebol e outras pessoas pretas a ocuparem posições de diretoria nos clubes, né? Dirigentes de clubes de futebol, e não só atletas. Né? Então, até que ponto você enxerga, primeiro, há ou não um déficit de dirigentes pretos entre os clubes de futebol? Né? Porque sim, temos hoje diversidade em campo, mas e fora de campo? Né? Porque os atletas se aposentam com 30 e tantos anos. Né? Então, o que fazer após a carreira? E a segunda pergunta para fechar o nosso podcast: você acredita que as casas de apostas e os clubes de futebol vão investir cada vez mais nesses tipos de movimento sociais? Pergunta complexa. As perguntas melhores são para você. Essa foi essa pergunta é, assim, concordo 100%. Eu acho que a gente tem um número muito baixo, né, de pessoas negras assumindo posições de destaque, não só no futebol, mas como em qualquer outro tipo de setor. Né, realmente é algo que precisa ser olhado de outra forma. Então, eu levanto essa bandeira, sim. Legal. E falando nas casas de apostas, vou ser muito sincero, eu acho que eu não me recordo de uma pessoa negra numa casa de aposta. Olha aí. Assumindo um papel de direção. E eu vou além. Poucas mulheres também, elas estão dentro desse setor. Por mais que há um movimento grande de mulheres nesse setor, inclusive tem a associação, né, que é a MIG, é uma associação legal que é conduzida por mulheres incríveis que trabalham no setor de iGaming. Tem um site para se deixar aí para o público? Um hashtag aí para todo mundo seguir? Amig, Amig. Amig, exatamente. Acho que tem no Instagram, tem no LinkedIn. Legal. Procurando por Amig já consegue achar. E é um grupo de mulheres muito interessantes e muito capacitadas, inteligentes, que discutem o setor. E aí, o que a gente acaba vendo é que poucas mulheres estão no cargo de direção. Ocupam poucos cargos. Então, é um setor um pouco machista, porque ele vem, né, já de uma outra forma. Só que é complexo porque não tem. Então, esse movimento que está sendo realizado para, primeiro, mulheres ocuparem mais posições de poder dentro desse setor, e negros, confesso para vocês, eu não me recordo de cabeça de ver um negro num cargo de direção. Nem de um clube de futebol, nem de uma casa de aposta, né? Sim, essa é a realidade. Eu acho que tem muito que avançar a agenda ESG, né, nesse setor. E finalizando, né? Hoje a gente já vê o movimento de algumas casas de apostas indo além do esporte, né? Até que ponto você acha que esse mercado só vai crescer para além do esporte também? Né? Algumas casas de apostas, por exemplo, patrocinaram Big Brother. Como você vê isso, né? Sim, é uma tendência. Porque a legislação, ela são dois formatos: apostas esportivas e ela veio no final ali os jogos online. No fundo é o cassino online. E os jogos online você rentabiliza muito. Qual que é a receita hoje? Em tese ela é meio a meio. Só que ela é meio a meio por conta dos custos, né, relacionados aos custos operacionais. Mas em termos de depósitos, de pagamentos, de apostas dentro da plataforma, é 70-30. Tá? E o que a gente tem enxergado as casas estão procurando
soluções para realmente não ficar restrita somente à pós-esportiva ou esses jogos, porque os Perfeito. jogos eles são desenvolvidos ali dentro por desenvolvedoras de jogos. Então ela acaba identificando oportunidades de nível que a população tenha um interesse naquilo. Então, por exemplo, o Big Brother é um alcance gigantesco. Inclusive, teve casa de aposta patrocinando o último Big Brother. Então, há o interesse de colocar ali as odds, que são as apostas para você realizar para determinados tipos de situações. Quem vai ser eliminado, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. A gente vê outras casas, por exemplo, de quem vai ser o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Quem vai ser o filho da Kate. Então, assim, Exatamente. então são situações que vão sendo colocadas abrangendo um nível de interesse populacional muito grande, que isso retorna em lucro. Tudo que é Excelente. incerto, posso fazer uma Por pergunta? favor. Tudo que é incerto e teoricamente incontrolável pode despertar o interesse Claro. numa aposta, né? Exatamente. Você pensa que a gente pode viver daqui a um tempo essa experiência diante de qualquer situação como essa, abrir o aplicativo e fazer lá uma aposta sobre os temas mais variados da vida, por exemplo? Eu acho Se que vai chover, se vai, se vai, se o filho vai ser de um artista vai ser menino ou menina. Você acha que a gente vai num Vai chegar horizonte nisso, né? próximo chegar nisso aí? é difícil de prever, né? A gente já está vivenciando isso. O que eu acho que é um passo as apostas em um nível de interesse muito grande de certas populações, né? Quando a gente está ali na Inglaterra, quem vai ser o primeiro-ministro, né? Como, por exemplo, a eleição americana, também teve, Eleição americana. né? Então, você tem um nível ali de interesse populacional de um público relacionado a determinados temas que já estão sendo colocados, e eu acho que é uma tendência de ir colocando para diversificando o portfólio. Agora, colocar temas diversos que talvez não tenha uma necessidade, porque isso demanda desenvolvimento, demanda tecnologia para você Sim, colocar lá perfeito. dentro. Então, eu acho que são estudos de mercado que as casas vão fazendo, mas pensando realmente como maximizar o lucro. Excelente, excelente. Gente, esse é só o primeiro de muitos podcasts e episódios. Queria que vocês deixassem o Instagram pessoal de vocês. Guilherme já é mais do que um influencer aí, tem Não. mais de 1.000, sei lá quantos mil seguidores ele tem. Deixem, por favor, os hashtags de vocês, os Instagrams pessoais, para quem tiver dúvida. Tenho certeza que muitos advogados vão querer tirar dúvidas, vão querer conselhos, né? É um mercado que tem crescido muito. E eu acho que a gente tem a responsabilidade também ética de ajudar, né? Não só os clientes, mas também, né, os nossos colegas. Não, nas redes sociais posso ser encontrado pelo meu nome completo, Godofredo de Souza Dantas Neto. É muito bom, eu gosto de interagir nas redes sociais com as Legal. pessoas. Eu estou à disposição de todos para essa Excelente. interação. Ah, e conta do IBDE também, Godofredo. O IBDE é igual, IBDEE. É Excelente. um instituto que está em todas as redes sociais e lá também há muita interação, tanto com os associados quanto com as pessoas que nos procuram. É muito bacana ter todos vocês convergindo com a gente aí em prol da ética e da integridade. Excelente. Legal. Eu no Instagram eu tô como Sadi_Guilherme e no LinkedIn Guilherme Sadi. Ah, inverteu. É que não tinha. Fiquei 5 minutos pensando. Pegaram meu domínio. Pegaram seu domínio, olha só. Excelente, gente. Obrigada. Vocês que estão assistindo a gente no YouTube, sigam também no Instagram, C. Romero Advocacia. Eu, Cecília Romero, também adoro interagir com todo mundo no LinkedIn, no Instagram. Ainda não tô no TikTok, porque não sei dançar assim, ao vivo a coisa, com vergonha. Mas quem sabe um dia. Obrigada demais. Obrigado. Excelente. Arrasaram, Eu que obrigada. adorei. Aí, primeiro de Eu que adorei. Parabéns. muitos. Obrigado. Gostaram das Mandou perguntas muito. surpresas? Ótimo, eu gostei bastante. Muito bom. Bom, é assim, a gente não Nossa, prepara parabéns. ninguém, não. Muito bom. Parabéns, Eu que né? agradeço. Parabéns para vocês Foi- dois.